Muito legal. E quando você estava lá na Turquia, que você já tinha, né, se convertido de fato, e você estava buscando, né, uma igreja, enfim, como é que era essa sua relação, você com a sua família, com os jogadores do time que não eram cristãos ou que não tinham a mesma fé que você? Como era essa relação lá na Turquia, Eu entendo, principalmente? não, olha, o tempo que eu passei lá, nos clubes que eu passei lá, eles sempre deram muita liberdade, assim, sabe? Para cada um seguir a sua religião, sem. Porque eles também têm uma religião muito forte, eles têm momentos dali do período deles que eles têm ali o Ramadã, que é o Ramadã, se não me falha a memória, que eles passam um período sem se alimentar, um período de Uhum, jejuns, eles têm as uhum, horas de orações dele, e o clube sempre respeitou muito. Então, quando eu chego no clube, eu também entendo que eles também uhum. têm que respeitar a minha fé. Então, em relação ao clube, assim, em relação aos jogadores que lá estavam também, sempre respeitaram muito a fé, sempre me deram a liberdade de poder ir à missa, de poder acompanhar, de poder andar com o meu texto na mão. E isso me deu a tranquilidade para Uhum. seguir lá uns bons anos aí. Isso é uma pergunta curiosa também, porque eu também joguei na Índia, né? E na Índia, os treinos às vezes mudavam de horário também, eu não tinha muito entendimento por quê, mas às vezes era um pouco mais tarde, na parte da manhã, e eu vi que os indianos eles chegavam Exato. com os joelhos sujos, e eu não entendia por quê. E eles tinham que pagar a promessa, enfim, não sei se era a religião era meio budista, eu não lembro exatamente, mas era interessante porque eles respeitavam muito, eles mudavam o horário do treinamento conforme a religião, e eu perguntava por que seu joelho está sujo e tal, ele falou, porque eu estava adorando e tal, na forma deles, e a gente respeita, né, porque a gente que passou em vários outros países, eu morei em 7 países, então, assim, você tem que entender que tem que ter um respeito por outra religião, independente de não ser a sua, eu acho que o mais importante é ter esse entendimento, principalmente quando você joga num clube, né? Você tem 30 amigos automáticos ali, 30 companheiros de time, e muito provavelmente desses 30 Foi alguns bacana não que têm a mesma fé trazer que você, esse né? ponto, porque lá na Turquia, nos clubes que eu passei também, eles tinham um período ali, uma época do ano, que eles sempre sacrificavam um animal, aí você via lá, eles iam e faziam o sinal deles lá, pegavam o sangue do animal. E eu sempre respeitei muito, sabe? Apesar de não entender muito bem, mas eu sempre respeitei, dava liberdade, eles até mesmo eles pediam licença para poder praticar a fé deles assim. E é muito bacana, assim, porque você também poder conviver e poder entender o que o próximo está pensando, também parte da nossa fé cristã. Porque a gente também, a gente tem que entender que Ah. a gente faz parte de uma sociedade, que a gente quer poder amar o próximo, é poder ver o Cristo no próximo. Então, através disso, eu tentava tirar da minha experiência, também entender as experiências deles. E existe uma linha que é muito, assim, é muito difícil a gente tentar viver exatamente da forma que a gente acha 100% correto, e isso é um assunto até meio polêmico, porque eu até converso isso com a minha esposa aqui em casa, que a gente tem que respeitar as outras pessoas, independente da religião, independente da pessoa não ter religião. E às vezes você está num ambiente, você é convidado para um ambiente que você chega e encontra pessoas fazendo coisas que você não concorda. Então, de que maneira você pode se privar disso ou de que maneira você pode Exato. se relacionar com isso? Né? Porque você vai estar em ambiente que pessoas, principalmente no meio do futebol, que pessoas estão fazendo coisas que você não concorda. E de que forma você, Tite, reage quando você se encontra num ambiente que existem pessoas que não Eu praticam da sempre mesma fé procuro, que amor, você? respeitar muito a liberdade do outro, assim, sabe? E a gente sabe que no vestiário de futebol são 30 cabeças pensando de uma maneira diferente e muitas vezes com uma de uma fé diferente que a sua, e você procura respeitá-la. É claro que tem conversas, tem situações que você se retira e respeita o que eles estão conversando, respeita o momento deles, mas também tem momentos que através da sua fé, você pode, como eu falo sempre com o Igor, que é um menino que você conhece. Eu sempre me sento e converso muito com o Igor, é um menino que eu gosto muito. E eu sempre procuro passar as minhas experiências para que ele, aquela força que ele tem, aquela vontade que ele tem, que ele canalize a força dele para o bem,
canalize a força dele para ele conseguir os objetivos dele. Sim. E assim são com outras pessoas também que eu me relaciono, sabe? Porque eu sempre procuro entender o pensamento do outro, mas também, através do que ele está me dizendo, conseguir transmitir para ele aquilo que eu penso, para que juntos a gente construa alguma coisa e ele consiga se libertar e consiga entender que realmente estamos aqui pela vontade de Deus e pela graça divina. E sempre tentar dar, às vezes, uma palavra, né, que a gente talvez tenha aprendido na Bíblia, algum entendimento que a gente tenha visto ali que possa ser útil naquele momento para a pessoa que não está, né, às vezes, seguindo o caminho de Deus. E sempre, é o que você falou, sempre tentando levar para o bem, porque ser cristão nada mais é, né, do que você fazer o bem. Então, ser justo, fazer o bem. Então, eu converso muito assim com pessoas que hoje não acreditam em nada, ou acreditam no universo de uma certa forma, mas parte de um princípio que se você estiver fazendo bem, você já está, né, na metade do caminho, ou né, indo para o caminho certo. E eu acho que aos poucos as pessoas vão sendo tocadas, né, na maneira mais correta, ou entendendo que às vezes se você tem alguma coisa na cabeça dizendo que isso daí não está certo fazer, provavelmente isso não está certo fazer. Quando eu chego aqui no Fortaleza, eu encontro um ambiente muito bacana, sabe? Com pessoas que estão a todo momento buscando fazer o bem ao próximo. E o Fortaleza hoje é um dos clubes mais ativos assim nas questões sociais. E não é à toa que o Fortaleza tem sucesso. Por que tem sucesso? Porque pensa, antes mesmo de pensar, claro, que a gente está num clube de futebol e a todo momento busca resultado. Mas, paralelo a isso, dá para você buscar fazer o bem, entender que você faz parte de uma sociedade, que você tem, como clube, você tem uma força, um poder tão grande de transmitir para pessoas, e transmitir para as pessoas mensagens tão positivas. E o Fortaleza e outros clubes também, ao redor do Brasil e ao redor do mundo, hoje, muito mais através das redes sociais, eles estão conseguindo fazer o bem, transmitir o bem para as pessoas. Isso é muito bacana. Você sabe que eu entrevistei o Marcelo Paes há 4 ou 5 anos atrás. Ele veio aqui na minha casa, em São Paulo, e eu falei: Marcelo, quero te entrevistar, já ouvi falar muito bem de você e tal. E depois a gente começou uma amizade muito legal. E eu lembro muito bem que Fortaleza estava subindo, estava na ascensão da B para A. E ele falou assim: Amaury, hoje eu, como presidente do clube, eu tenho que fazer o bem. E eu fazendo bem, aquela bola que bate na trave sai, ela vai bater na trave e entrar. Então isso de uma forma geral com o clube. E eu fiquei pensando naquilo, falei: será que faz sentido o que ele está falando? Será que não é muito romantismo no futebol? Você fazer o bem de uma forma geral? Ele falou assim: não, se eu deixar de pagar um funcionário, se eu mentir para alguém, tudo isso de uma forma geral, hoje a gente sabe que faz sentido, dá resultado, né? Você fazer o bem, agir de forma correta. E eu fiquei pensando aquilo, falei: será que é? E hoje a gente vê o resultado do Fortaleza, né? A crescente que o Fortaleza tomou nesses últimos anos, hoje disputando uma Libertadores da América e há alguns anos atrás na Série B, na Série C. Enfim, é muito legal de ver isso, porque o Marcelo também é um cara super centrado, cristão, que faz o correto, ele tenta de todas as formas fazer futebol de uma forma diferente da maioria, né? Então, é isso que você falou, vai de encontro, né? Fazendo bem de uma certa forma. Ele acredita muito também, né? Ele acredita muito em Deus, então ele sabe que agradece muito sempre nos jogos, independente da derrota, da vitória, ele agradece muito. Mas é esse o caminho, né, Tite? Eu acho que não tem outro caminho a não ser fazer o bem, né? Para você e para o clube num todo, sabe, amor? E isso, se a gente for transferir por uma sociedade, a gente às vezes fica querendo cobrar muita política, cobrar isso, cobrar aquilo. Mas peraí, primeiro eu vou entender o meu momento, vou entender o que eu posso fazer em relação ao próximo, para que eu estando bem, o meu próximo estando bem, a gente faz uma sociedade melhor para todos, né? Para todos. Então, o quanto é importante. Sim, sim. Tem algumas perguntas aqui que eu vou começar a ler. Uma primeira que chegou, torcedor do Fortaleza, Gui Dias, 00. Está sempre participando aqui. Abraço, Gui. Quais os outros atletas do Fortaleza que você se relaciona que são cristãos? Então, você já mencionou o Igor Torres. Tem algum outro assim que vocês conversam mais sobre Deus, sobre, enfim, a caminhada? Alguns nomes que você possa falar? O
goleiro, ele sempre faz, na noite anterior, nas concentrações, ele sempre faz uma reunião ali. E sempre muitos jogadores vão até o quarto, assim, para a gente falar, para a gente poder passar um pouquinho da palavra ali, da Bíblia, ler um pouquinho a Bíblia. Robson, Torres, o próprio Boeck, outros meninos que também frequentam quase que todas as concentrações que a gente faz. E a gente tem um grupo muito bacana, assim, em relação a isso. A gente sempre está ali juntos, procurando entender um pouco mais da palavra de Deus e o que a palavra de Deus pode nos ajudar no nosso trabalho. E o Marcelo é um cara que tem uma unção muito grande, assim, até ele deve estar nos acompanhando. Agradecer ele, porque ele sempre disponibiliza um tempo para estudar a palavra para poder passar para os outros atletas, assim. Que legal, não sabia. Parabéns. Parabéns ao Marcelo e parabéns a todos os outros jogadores. Fiquei feliz de saber que o Igor Torres vai também. Outra pergunta. E ele está no mesmo quarto que nós, eu fico muito feliz por ele também. Sim.